E aí, gente, estamos com mais uma análise de Demon Slayer e hoje eu vou analisar o arco do Mugen Train. E sim, gente, eu já fiz um vídeo analisando todo o filme do Mugen Train. Mas tem dois fatores que me deram meio que uma chance para meio que eu analisar esse arco que está sendo mostrado no anime. Um, fator Rengoku. E dois, dar mais uma aprofundada naquelas cenas que vocês perceberam ou não meio que o simbolismo. Eu dito isso, vamos para a análise. O episódio começa com o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke chegando no trem. O Tanjiro vai indo com uma calma, o Inosuke todo agitado como sempre, vem se maravilhando com como é o trem. E o Zenitsu meio que é todo apavorado e tentando agarrar o Inosuke todo o tempo. Bom, o Zenitsu meio que pergunta pro Tanjiro se ele conhece o Rengoku. E meio que o Tanjiro fala que ele reconhece o cabelo, o cheiro, claro, ele tem um bom olfato. E meio que fala que é um cara assim de boa. E quando eles iam meio que abrir a porta, adivinhem. Pausa para falar da abertura, que está sensacional. Lisa mais uma vez arrasando no vocal. E temos meio que em destaque o Rengoku e o Tanjiro, que são os protagonistas desse arco. E é muito engraçado ver meio que o Rengoku, eles na cena da abertura, eles comendo meio que as comidinhas e meio que o Rengoku, toma, toma, toma. E o Tanjiro, ah não precisa, toma, toma. Enquanto isso, o Inosuke tenta comer a comida do Zen, isso é muito engraçado. E também temos em destaque a família do Tanjiro, a família do Rengoku, os outros, um pequeno frame de todos os pilares e também um frame da melhor luta do arco que está ainda por vir. Então, sem enrolação, voltamos à programação normal. Bom, o Tanjiro tenta meio que avisar meio que o Rengoku com o Zenitsu todo com medinho atrás dele e o Rengoku só no... Oi, com licença. Delícia! Você é o Rengoku? Delícia! Eu sei. Bom, o Tanjiro apresenta o Zenitsu e o Inosuke pro Hashira das Chamas e o Rengoku lembra do Tanjiro lá na reunião e também da bela cabeçada no Summoner. E também ele apresenta a Tezuka que está dentro da caixinha. E meio que o Rengoku fala, bom, se o mestre permitiu, eu não tenho nenhum problema. Bom, o Tanjiro fala que os corvos que meio que servem como telefone, e meio que fala que eles deviam ir pro trem infinito, que eles deviam meio que ajudar o Rengoku. E aí meio que o Tanjiro encontra a chance dele falar do Hinokami Kagura pro Rengoku. Ele fala da saúde frágil do pai, mas mesmo assim ele conseguia fazer a dança. E meio que o Rengoku fala, bom, eu gostaria de ajudar, mas eu não sei. E o Rengoku começa a falar de todos os estilos principais de respiração. Água, terra, fogo, vento, trovão. Também fala sobre as derivações das outras respirações, como exemplo, a do vento que meio que tem uma derivação que é da névoa, que é do Mochiro Tokito. E aí o Rengoku, com a maior felicidade do mundo, vai falando, eu vou tornar você o meu Tsukutsuko, que significa pupilo. Mano, por que você tá olhando assim pra frente? E vemos mais umas atrapalhadas de Zenitsu e Inosuke. O Inosuke querendo meio que apostar a corrida com o Clay e o Zenitsu segurando ele. E aí que começa a ação. Meio que o Rengoku fala, cuidado, porque senão os demônios vão te pegar. E o Zenitsu já meio que já surta falando, de novo não, maquinista, quero descer daqui.
Aí do nada meio que aparece aquele cara, cobertor de tickets, e meio que o Zenitsu, o Inosuke, o Rengoku e o Tanjiro meio que usam aqueles papelzinhos e começam meio que a confirmar meio que a passagem. E meio que tinha uma coisa estranha naquele cara. E vocês já sabem o que é, já que alguns assistiram o filme e outros não. Esse arco serve como uma releitura. Aí aparece o primeiro homem. E é claro que o nosso querido Rengoku vai fazer um belo de um churras de Oni. Tendo Rengoku usando novamente o Shiranui nesse arco, tá maravilhoso. Bom, eu já vi meio que a cena do primeiro Shiranui da temporada, mas o primeiro dos primeiros dos Shiranuis, é claro que não dá pra esquecer. Respiração das chamas. Primeira forma. E o Rengoku fala que tem mais o demônio no Krem e meio que os três meninos seguem o Rengoku. Só que meio que vemos o maquinista, e algumas pessoas sumindo do nada do Krem. E aí vemos meio que mais uma vez uma luta perfeita do Rengoku. O Inosuke queria atacar o demônio, mas meio que o Rengoku não deixou. Além dele salvar uma pessoa que ainda estava em defesa, e meio que ele salvou perfeitamente, ele usa o Kotori Enten, que é a segunda forma da respiração das chamas. Segunda forma. Nessas horas eu já fiquei gamada pelo Rengoku. E também o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke, que meio que ficam falando Rengoku Aniki! Aniki! A cena que vocês devem focar é a cena quando tudo fica a câmera lenta e vemos o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke felizes. E vocês deviam meio que ver essa cena, porque logo depois vai dar uma melancolia gigantesca. Tanjiro, Rengoku, Zenitsu, Inosuke, claro que dormem. E aí meio que vemos o mesmo cobrador falando: pronto, eu já fiz seu trabalho sujo. Agora me deixe ver minha esposa e minha filha. E aí uma mão aparece e fala: você já fez seu trabalho? Durma. E o cara morre. E você sabe quem é essa mão. Que é o Emu, a Lua Inferior 1. Que lá na primeira temporada, meio que quando o Muzan exterminou todas as luas inferiores, foi a única que meio que sobreviveu. E meio que a mão fala: olha, vocês aí, quarteto fantástico. Na verdade é quarteto cansado. Vocês devem meio que amarrar esses caras a si mesmos. Cuidado para vocês não serem tocados nos corpos deles. Esse detalhe de não tocar meio que os corpos é um detalhe que meio que serviu para preencher aquele furo de roteiro meio que quase gigante lá do primeiro filme. Porque eu não vou explicar muito, mas infelizmente eu tenho que dar essa explicação, que meio que existe um núcleo que essas 4 pessoas devem destruir. E meio que todo mundo ficou nessa questão. Por que não matar logo? Esse episódio meio que serviu para meio que preencher pelo menos esse furo de roteiro. E a gente vê a triste cena do Tanjiro meio que reencontrando seus irmãos mortos num sonho. Aí você meio que fica com pena do personagem, porque meio que a família dele foi morta e você meio que no primeiro episódio você já... eles não serão tão importantes, mas quando eles voltam você vai começar a sentir uma espécie de pena e aí você desenvolve meio que uma mesma tristeza
como a mesma do Tanjiro após ter perdido sua família. Aí meio que vemos o Emu cantando uma espécie de Nana Neném, só que em versão demoníaca. E meio que vemos as 4 pessoas meio que amarrando a si mesmas nos personagens adormecidos. E um deles diz que que é meio que um homem, na verdade é um rapaz, meio que se prende no Tanjiro e fala: respire fundo e devagar. Se fizer isso e contar, você vai dormir. E aí meio que o Emu falando, meio que vê o Tanjiro adormecendo e fala: vai se acalmando, e você entra num sonho que nunca mais vai acordar. Assim, terminando esse episódio. E também para falar na End, bom, End bonita, temos Rengoku, como sempre, flores vermelhas de lírios vermelhos que tem um significado não tão legal, que também esteve lá na primeira temporada. Vemos mais da família do Tanjiro e também uma versão de criança do Rengoku vendo seu irmãozinho. Ai, que fofura! Esse episódio foi praticamente meio que são os primeiros minutos de Mugen Train, só que bem resumido assim. E no próximo episódio, que é o Se Fosse Verdade, meio que veremos o sonho do Zenitsu, o sonho do Inosuke e também o sonho do Rengoku, que meio que é o mais importante de todos. Bom, eu espero de fazer mais essas análises sobre meio que esse arco que está sendo meio que adaptado pro anime. Primeiro filme e agora para a saga atual. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um like e compartilhe. Aqui é o Manu Tobias e fui.